trabalhando, nós estamos trabalhando, temos um projeto e nós continuamos com nossa luta do dia a dia para formar uma equipe consistente. E não é o resultado de ontem realmente foi um resultado que nós não esperávamos. A equipe fez um bom primeiro tempo, mas teve 11 minutos, 10 minutos, foi muito mal na partida, sofreu os 3 gols, depois tentou reagir e não conseguiu o resultado. Realmente o resultado foi ruim, mas nós continuamos trabalhando aí para conseguir sempre o melhor. Perder no futebol sempre é ruim, é desgastante, e principalmente nós que vimos já de uma eliminação na semifinal da Copa Rio. Mas quando a gente ganha, não está tudo certo, você tem que saber por que ganha e também tem que saber por que perde. Então, a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, fazer as análises com muita serenidade. A gente não pode ser passional para que a gente consiga encontrar o equilíbrio. Ele é importante, existe uma rivalidade muito grande e sempre a gente tem que respeitar essa tradição que são os campeonatos regionais, né? Evidentemente que nós estamos tendo, não só aqui no Rio, mas também estava lendo hoje que outros estaduais estão com pouco público, né? Tem uma grande a sessão da Copa Nordeste, que foi um sucesso, mas os campeonatos estaduais no Brasil, de uma forma geral, estão com pouca presença de público. Então, mas respeito à competição a gente tem, a prova está que nós sempre jogamos com o que temos de melhor nessa competição. E também eu gostaria de esclarecer aqui, é importante, que eu acho que já que nós estamos falando para todos vocês, para todos os veículos que cobrem o Flamengo, ontem tem saído aí que eu tenho divergência com o Dorival. Eu acho que é importante isso, essa oportunidade. Houve uma pergunta de um repórter que realmente fez uma pergunta a respeito da formação do banco de reservas do Flamengo no jogo contra o Botafogo. Eu respondi o seguinte: eu sou o diretor executivo e nós temos um treinador, e quem escala o time é o treinador. Eu sou pago para ser o executivo do clube e o treinador é pago para trabalhar e ser a pessoa que escala a equipe, e ele faz as opções que ele acha necessário. Então, não existe nenhuma divergência em fazer esse tipo de colocação. Exatamente assim que nós trabalhamos. Nós conversamos muito, nós temos diálogo permanente, eu converso com o treinador praticamente todos os dias, mas quem escala a equipe é o treinador, quem formata o banco de reserva, vendo quais são as opções, quais são as melhores opções, é o técnico. Então, foi essa a resposta. Então, não existe nenhum tipo de animosidade, de controvérsia. Eu acho que é muito bom frisar. Agora, só que o Flamengo vive uma realidade e nós não vamos nos afastar dessa realidade que o Flamengo vive. Nós estamos pagando as contas, vamos pagar as contas, já estamos quitando muitas dívidas, e não adianta nós contratarmos jogadores, trazer jogadores para o clube e depois não poder honrar, e os jogadores sair a reclamar, sair a falar, e nós ficarmos na mídia como inadimplentes, o torcedor muitas vezes revoltados, porque alguns ex-atletas fazem comentários desairosos ao clube. Então é isso. Então a torcida está entendendo, a torcida e tem que entender isso, porque nós hoje, se estamos vivendo um momento difícil, logo ali nós vamos ter uma outra situação, uma outra circunstância que que poderão ser feitas investimentos em contratações, e nós sabemos que nós precisamos fazer algumas contratações, nós temos essa conscientização, mas que, infelizmente, nesse momento, nós temos que preservar a imagem do clube, honrar os compromissos que o clube tem, não só honrar com esses jogadores, mas com alguns outros que nós precisamos
a ajustar e acertar. Então é por isso que nós estamos fazendo essa política e estamos aproveitando os jovens. E jogador jovem acontece isso. Uma equipe em formação tem altos e baixos. Infelizmente, a equipe vinha bem, mas nós sabíamos que não estava tudo certo. Nós sabíamos, e o Dorival sempre foi muito coerente, muito correto com vocês, sempre se colocou de forma muito clara e transparente para todos vocês isso. E infelizmente aconteceu essa derrota de ontem que não estava nos nossos planos. É evidente que se eu não concordasse, aliás, uma pergunta e uma colocação inteligente, como você fez, eu estaria faltando com a verdade. Nós teremos até o jogo de sábado próximo no Engenhão a expectativa do torcedor, a desconfiança do torcedor, a interrogação do que a equipe vai fazer, mas cabe a nós, comissão, com a direção, comissão técnica e jogadores, tirar essa má impressão que aconteceu nesses 2 últimos jogos. A equipe não jogou bem no primeiro tempo contra o Botafogo e ontem teve 15 minutos aí completamente fora da realidade da equipe, porque os que estavam lá no Engenhão ontem viram, a equipe jogou um futebol consistente, tranquilo, no primeiro tempo, fez o resultado e no segundo tempo, dos 11 aos 25 minutos, o jogo estava 3-2 para o adversário. Então, nós mesmos estamos indignados. Não, quando digo nós, é a direção, é a comissão técnica, é os jogadores, todos nós estamos indignados pela derrota, pela derrota como aconteceu, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar, nós temos esses dias que vão anteceder o jogo, nós vamos procurar corrigir, a comissão técnica vai trabalhar para procurar corrigir esses erros que aconteceram e evidentemente que a cobrança é muito grande. Quem vem para o Flamengo tem que saber que vai ser cobrado. E quem não tiver preparado para essa cobrança não pode estar no Flamengo. E nós estamos preparados para a cobrança, para a responsabilidade que nós temos e queremos ser cobrados, porque realmente quem está no futebol tem que ser cobrado para que os resultados aconteçam. E a responsabilidade do Flamengo é chegar na final? O Flamengo tem responsabilidade sempre de chegar na final. Em qualquer competição que o Flamengo jogar, o Flamengo, pela grandeza, por ter a maior torcida do Brasil, por ser um dos maiores clubes do Brasil, entendeu? O Flamengo sempre tem responsabilidade, nós temos responsabilidade para com o torcedor, para com a nação rubro-negra, porque o torcedor quer conquistas, quer títulos. Então, nós, quando entramos numa competição, nós temos sempre que fazer o melhor para dar alegria para a torcida. A torcida é a razão de ser do clube. Sem a torcida, sem esses 40 milhões de flamenguistas que o Flamengo tem, o Flamengo não existiria. Então, o Flamengo é a sua torcida, é a paixão do torcedor. E nós temos essa obrigação de sempre entrar em campo, trabalhar nos treinamentos e entrar em campo sempre procurando fazer o melhor e procurar vencer. O Flamengo não pode entrar em qualquer competição para competir. O Flamengo tem que entrar. O Flamengo não pode ser coadjuvante. O Flamengo é postulante a conquistas. É isso que é essa mentalização, é isso que nós sempre passamos para os jogadores e os jogadores têm essa consciência. Os profissionais que trabalham no clube sabem disso, da responsabilidade que tem perante o torcedor. Hoje eu conversei bastante com o vice-presidente de futebol ontem à noite. Depois do jogo conversamos, nós temos um diálogo muito amplo, muito franco, muito transparente. Tenho recebido todo o apoio do presidente, do Valim e dos vice-presidentes do clube, mas principalmente do Valim, que é a pessoa que eu estou diretamente ligado. E durante o dia de hoje não conversei com o Valim, vou conversar com o Valim agora no final da tarde, mas já conversei também, como sempre eu faço aqui no Ninho, com o Dorival. Então, isso é uma coisa que a gente conversei com alguns jogadores já também, a gente conversa com os jogadores, é uma rotina que nós temos aí no dia a dia. Não, desde que o dia que eu assumi aqui, dia 2 de janeiro, e no dia que nós fizemos a apresentação no dia 3 de janeiro para o plantel, que o presidente abriu a temporada do Flamengo, o vice-presidente de futebol, e com a minha presença, nós não temos nenhum tipo de problema de indisciplina com nenhum jogador. Nós não temos vocês são testemunha disso, vocês estão aqui convivendo dia a dia, não temos nenhum problema
nesse aspecto. Eu acredito que, a colocação do Dorival foi no aspecto técnico. Talvez o jogador não estivesse produzindo aquilo que o Dorival esperava, mas eu tenho certeza que numa próxima entrevista coletiva que vocês vão ter aqui no Flamengo com ele vai explicar melhor, vai colocar para vocês de forma muito clara isso aí. Eu quero deixar claro que isso aí não é divergência minha com o Dorival, mas é como essa parte é a parte do treinador. Então, o dirigente a gente tem limites, entendeu? E jamais assim como eu não aceito que passe por cima do meu limite, do meu trabalho, eu respeito o trabalho do profissional, né, que é um profissional qualificado, que é o Dorival. Então, eu tenho certeza que ele vai falar, explicar para vocês, mas eu acredito que ele possa ter falado nesse aspecto, em termos técnicos, em termos de preparação física, mas dentro dessa circunstância do futebol, não existe nenhum tipo, isso eu posso assegurar a vocês, se trata de um excelente profissional, uma liderança, tem atitudes de profissional e profissional de alto estilo, porque até nos jogos que ele não está concentrado, ele comparece no vestiário para incentivar os companheiros que estão jogando, participa ali na reza, participa sempre das palavras que os jogadores dizem. Então, né, o Renato Santos, não temos assim nenhum tipo assim, e até nos chama muita atenção a sua participação, a sua liderança positiva no grupo. Nesse momento, esse é o grupo que vai jogar o Campeonato Carioca. Esse é o grupo que vai jogar o Campeonato Carioca. Nós estamos trabalhando, né? Isso aí eu nunca neguei para nenhum dos senhores, da senhorita que estão aqui, né? E sempre disse assim de forma muito clara, muito objetiva, que nós, para a Copa do Brasil, para o brasileiro, nós precisamos de elenco, porque é uma competição longa esse ano, o clube passando para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Você fica fora da Sul-Americana, mas vai jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com as equipes que estão disputando a Libertadores. E as equipes que estão disputando a Libertadores são equipes de ponta do futebol brasileiro, são equipes qualificadas. E nós sempre dissemos isso, que nós íamos contratar entre 2, 3, 4 atletas, contratações, jogadores que viessem a nível de titularidade do Flamengo. Nós vamos ter o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai jogar no dia 25, estreando contra o Santos, ia ser na Vila Belmiro, agora o jogo vai ser em Brasília, né? E depois nós temos mais 4 rodadas, aí nós vamos parar 28 dias para a Copa das Confederações, bem no período em que também a janela, a CBF deve manter a janela, como fez nos últimos 2 anos, de 20 de junho a 20 de julho, e nesse período a gente pode repatriar jogadores. Nós estamos estudando, nós estamos vendo o leque de opções de jogadores nas posições que nós achamos que a gente tem que reforçar, porque nessas competições nós temos que ter elenco. Para jogar o brasileiro e jogar a Copa do Brasil, você tem lesões, tem cartões, nós passamos praticamente 2 meses jogando domingo, domingo, então são jogos assim, e eu acho que esse ano talvez até mais que 2 meses, em função que a Copa do Brasil vai até final de novembro, né? Então a gente vai precisar elenco, vai precisar reforço, mas é isso que nós estamos fazendo. Estamos vasculhando o mercado, procurando, falamos, mas eu dou um exemplo claro. Nós tínhamos no dia 31 de janeiro, eu recebi a carta do Carpim, dando ao Flamengo o empréstimo do jogador Wellington. A prioridade é o empréstimo do Wellington. Quando nós não trouxemos o Wellington, porque o Wellington estava fora dos padrões salariais do Flamengo. Quando nós conversamos com o empresário do jogador, o Eduardo Duran, e a gente tem um bom relacionamento, e o Eduardo Duran, de forma muito clara, muito transparente, nos colocou os números do Wellington, nós declinamos porque realmente o Flamengo não tinha condições de contratar esse atacante, porque é assim que nós estamos fazendo as coisas no Flamengo. Não adianta contratar, depois não tem condições de pagar salário, atrasa o salário, e aí você fica como inadimplente. Aí os jogadores não querem vir para o Flamengo, porque isso aí corre a fama de mal pagador.
E nós temos. Hoje não, hoje eu já recebo telefonemas, empresários marcando encontro, marcando hora para vir aqui para o Flamengo. Tem jogadores que estão na Europa, jogadores que estão no Brasil, que querem vir para o Flamengo. Por quê? Porque mudou a mentalidade, mudou a diretoria, mudou a forma. Eles sabem que aquilo que nós estamos dizendo está sendo cumprido, os salários do Flamengo estão em dia, o Flamengo no mês de fevereiro, pagou o mês de fevereiro no 5º dia útil de março, e isso aí, as coisas ruins elas se espalham, as coisas boas também se espalham, e essa é uma situação que nós estamos buscando, a volta da credibilidade, para que você tenha, trazer jogadores dentro de um patamar, sem fazer loucura, sem contratar com números que depois você não possa honrar os compromissos. Isso eu faço questão de dizer. Não mexe na credibilidade não, pelo resultado do jogo? Não. Perder do jogo. Vai mexer. Por que vai perder a credibilidade? Dói muito o torcedor, tá um pequeno, vendo 2-0. Mas dói em nós também, profissionais. Não dói no torcedor, dói mais em nós. E sabe quantas horas dormi essa noite? Uma. Porque a gente tem amor próprio, a gente tem orgulho, a gente tem família. Nós também temos. Os jogadores também têm. Como equacionar, né? Austeridade com regularidade? Não, mas não adianta. Tu não pode fazer o futebol e ser irresponsável no futebol. Tu não pode fazer futebol com irresponsabilidade. Entendeu? Era muito simples eu sentar aqui hoje e dizer que nós vamos contratar 2, 3 jogadores, pagando R$1 milhão por mês. O jogador vem, aí fica 6 meses sem receber e depois eu tenho que devolver. Por falta de pagamento. O que é isso? Isso é que é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade. Pela ainda existe alguma possibilidade dentro dessa proposta salarial do Flamengo, enfim, de dar uma esvaziada um pouco no elenco? Alguns jogadores podem sair serem emprestados, por exemplo? Isso nós, até em respeito aos profissionais que estão aqui, jamais eu nunca falei, não falo. E isso faz parte da economia interna do clube. Desde que eu cheguei aqui, vocês podem ter certeza. Jamais vocês vão ver eu fazer uma crítica a qualquer jogador pela imprensa. Se tiver que conversar alguma coisa com o jogador, nós sempre fizemos com eles diretamente, porque nós temos que ter respeito aos profissionais. Nenhum profissional que está aqui no Flamengo tem culpa, não veio para cá porque foi forçado a vir. Alguém contratou, alguém buscou, então nós temos que ter respeito a esses profissionais que estão aqui. Uma vez Flamengo